Ei, você precisa, Wesley, fazer uma adoração de qualidade. Não é aqui uma tradição e chegar aqui, porque eu vim no culto, ele bate palma, levanta a mão, oh Senhor. Não. Você tem que ser melhor do que você foi de manhã, melhor do que você foi à tarde, para ser melhor agora à noite e de madrugada. E amanhã você tem que ser melhor do que hoje. Então nós estamos alinhados com o reino e nós clamamos o nome do Senhor, porque tudo vem dele e tudo voltará para ele. Vamos cantar essa verdade nesta noite. Nós nos rendemos a ti, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti Tudo está em tuas mãos. e tudo está em ti. Hoje eu vou caminhar, Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. E tudo pode passar, olha o que não passa. teu amor jamais me deixará. Eu tenho plena convicção. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Há um novo amanhã preparado para ti. Preparado pra mim. Há um novo amanhã para enfrentar. Preparado pra mim. Então só me faço adorar. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele nos uniu ao céu. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Eu me lanço aos teus pés, Pois tudo vem de ti. com gratidão. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Por isso estamos de pé, Senhor. Estamos de pé por conta do teu amor, da tua graça, do teu perdão para nós, Senhor, e por nós. Obrigado ao céu pelo teu sangue. Vamos dizer. Diga isso. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Olha você aí, olha pra você. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha o seu irmão, diga. Estamos de pé. Agora diga pra ele. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por Quer quebrar de agora? estamos de pé.
é por nós. Diga isso. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Olha o exército unido nesta noite. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. e as portas do inferno não prevalecerão. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que te move? O que nos move Quem? é o que nós cremos. Ele me fez povo Nação santo. Santa, Oh. somos a igreja. Mas eu quero que você guarde isso. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós acabamos de declarar que a igreja não pode parar, amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar um minuto. Não vou tomar muito tempo, mas tenho que falar algo muito importante para todos. Estamos hoje no nosso 9º dia dessa campanha de 12 dias. Amém, irmãos? Eu queria só a primeira pergunta, saber se tem alguém que está vindo pelo primeiro dia nessa campanha hoje. Tem alguém que está vindo hoje pelo primeiro dia? 2 menininhas, temos uma visitante que eu sei. Temos um visitante ali também, que já vou apresentar. Amém. Pode abaixar a mão, menininhas lindas de Jesus. Meu Deus do céu. Quanta glória que está aqui em cima, irmãos. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, é assim. Temos alguém que está nos visitando pela primeira vez na igreja. Nunca tinha vindo aqui, está vindo pela primeira vez. Além da Amanda, das crianças. Vocês já tinham vindo aqui, não? Primeira vez? Amém?
Tem mais alguém que veio pela primeira vez hoje? Amém. Então, como nós vamos dizer para essas pessoas que estão vindo? Antes eu vou apresentá-las. Eu não vou saber o nome das queridas crianças que estão ali, mas vocês são muito bem-vindas, viu? Sintam-se em casa, que Jesus fale grandemente ao coração de vocês. Estamos recebendo nosso irmão querido William, que, para quem não sabe, já foi da nossa igreja, hoje está nos visitando. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E trouxe junto a sua esposa Amanda, que está nos visitando hoje pela primeira vez. Está também um irmão que era da nossa igreja, e fazia tempo que nós não víamos, que é o Fábio. Fábio, fica de pé aí para ver se alguém te conhece. Fábio Freitas. Ele chegou, Josué. Eu, meu Deus, como é o nome desse irmão? Aí fiquei ali pensando, veio na mente, é Fábio. É que ele mudou, irmãos, né? Os cabelos do meu irmão caíram, coitadinho. Mas você é muito bem-vindo, meu irmão, na sua casa. Está conosco também, participando da campanha desde o primeiro dia, a nossa irmã Aline. Fica de pé, Aline, para o pessoal te conhecer, junto com seus filhos. Fiquem de pé os filhos. Está faltando o Rafael não pôde vir hoje, mas são muito bem-vindos. Então vocês veem que irmãos que já passaram por aqui, estão vindo nos visitar, e sempre vão ser nossos irmãos, sempre vai estar nos nossos corações, porque nós somos uma família, amém? Hoje nós vamos falar sobre o que, irmãos? Sobre unidade, sobre comunhão, cura nas relações, maturidade espiritual, orando um pelos outros, para que haja fortalecimento mútuo. E isso é possível como? Quando nós nos conhecemos, quando nós nos apresentamos, quando nós procuramos ter uma intimidade, quando nós procuramos saber da necessidade do irmão, da irmã, nós podemos conhecer alguém de confiança para apresentarmos nossa necessidade. Amém? Aí eu queria fazer um teste com os irmãos, bem rapidinho, eu estou cuidando do tempo, viu, pastor? É bem rapidinho. Você tem a sua família, amém? Todos aqui que têm irmão, sabe o nome do seu irmão? Todos que têm sobrinho, sabe o nome do seu sobrinho? Todos que têm filhos, sabe o nome dos seus filhos? Então, todos que têm primos, sabe o nome dos seus primos? Sim, e nós não sabemos o nome de todos. Eu também não sei o nome de todos, eu tento, irmãos, me esforço, de verdade, mas não é fácil. Mas aí eu queria saber agora, vou fazer um teste bem rápido, tá? Se vocês conhecem. Vocês sabem quem é a dona Clarice? Quem levanta a mão, quem não sabe? Levanta a mão, sabe quem não sabe? Pode ser honesto, irmão. Não sei. Não tem como saber o nome de todo mundo. Você sabe quem é a Manuele? Não. É a irmã da Anne. Então a dona Clarice, já vou falando, é a mãe da nossa pastora Roseli. Dona Clarice, está sempre aqui. Amém? Manuele, é a irmã da Anne. Levanta a mão, Manuele. Olha lá, ela está com vergonha. Levanta, irmão, a mãozinha assim, ó. Isso. Ela veio nos visitar, Manuela, ela está sempre aqui, quando ela pode, junto com a Anne. Ou um nome difícil aqui, eu quero ver quem sabe. Roseno e Cecília, é um casal. Se você conhece, se você não conhece, levanta a mão, só me saber quantos não conhecem, Olha. Pois é, irmãos, eu conheço eles de vista e não sabia o nome. Fica de pé aí, Cecília e Roseno, fica de pé. Olha quem são ali, ó. Aí eu perguntei para eles o nome deles. Falei, irmã, você me perdoa, irmã? Ela o quê? Eu não sei o seu nome. Ela, irmão, mas tanto tempo que você me vê. Eu falei, eu não sei. Ela falou, Cecília, ele, Roseno. Aí ela falou assim, eu me batizei em 2007 aqui. Estou desde 2007. Irmãos, 19 anos vai fazer. E vocês viram como ninguém sabe o nome da nossa irmã? Ninguém não, muita gente não sabe. Né? É um teste simples. Aí nós temos uma família querida, que é o Juraci, a Eliane, a Esther e o Samuel. Cadê eles? Estão lá no fundo. Ó. Fica de pé, Juraci, para o pessoal conhecer sua família. Ó, irmãos, são uns irmãos queridos. Começaram a vir para a igreja. Nasceu a Esther. Nós fomos na casa deles quando ela nasceu. Ela já cresceu. Já tem o Samuel. É uma família querida. Pode sentar, meus irmãos. O Edgilson, olha que nome difícil, nome americano. O Edgilson. Quem conhece o Edgilson, levanta a mão. Quem conhece? Levanta aí o americano, o pessoal conhecer você. Esse é o Edgilson, irmãos. Irmão do Washington. Pode sentar, meu irmão. Pai da Vanessa e do Wesley. Aí, temos um nome muito diferente. Mas muito querida ela. Para mim, ela é muito querida.
E ela começou a vir para a igreja, sabe quando? Na campanha do ano passado. Ela e o seu filho. O nome dela é Eflorzina. Até foi confirmar o nome, irmãos. Porque quando a gente não sabe o nome, a gente chama só de irmã, né? Irmã, irmão, né? Eflorzina e o filho dela é o Samuel. Fica de pé, minha irmã querida. Ó, todo mundo conhece de vista, mas não sabe o nome. Pode sentar, minha irmã. Pode sentar, Samuelzinho. Queridos, queridos, queridos. E para fechar, isso aqui já é conhecido, aí fica mais fácil, né? Mas eu quero falar o nome deles, só porque eles também começaram a vir aqui na cantata do ano retrasado e começaram a vir para a igreja mesmo na campanha dos 12 dias do ano passado. E já estão servindo muito aqui na igreja, que é o Fernando e a Cris. Amém, Fernando? Fica de pé aí, para quem não te conhece. Mas aí o pessoal já conhece mais, pode se sentar, meu irmão, porque ele já prega aqui na igreja. Então, irmãos, faz um ano que ele está aqui, e ele já serve. Então nós somos uma igreja família. Eu me esforço para saber o nome de todos, tem alguns que eu ainda não sei, mas se esforça. Tem o Val e a Sandra, tem o pastor Luciano que vai pregar hoje junto com a sua esposa Nilda. Tem muitos irmãos, o pessoal da Vila Paraíso que a gente reviu esse ano. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é o quê? Porque eu falei tudo isso. Nós precisamos nos aproximar mais. Nós precisamos nos unir mais. Nós precisamos nos conhecer mais. Quando você vai fazer um momento de conexão, não é pecado você não gravar o nome. Não vou gravar o nome, eu não gravo, irmão. Tem dificuldade, é normal. Mas pergunta o nome. Vou orar eu, o Lima e a Lu. Eu não sei o nome da Lu. Eu falo, como que é seu nome mesmo, irmã? Lu. Porque na hora que você orar, você vai orar com uma intenção maior. Apresentar a vida dela. Esse momento nós estamos apresentando os nossos irmãos ao Senhor. Nós estamos intercedendo por eles, amém? Então que isso possa virar uma prática em nossas vidas. Você perguntar mais o nome do irmão, da irmã, tentar conhecer. Porque se você chegar aqui e ficar quietinho, sem fazer uma amizade, sem se aproximar de ninguém, você vai morrendo, vai achar que ninguém te conhece, ninguém te enxerga, e você acaba indo embora. Né? Eu não vou esquecer mais o Rosane e a Sueli. Não vou esquecer mais. Mas eles persistiram, ó. Depois de quase 19 anos, eu descobri o nome, eu não esqueço mais, irmã. Tá vendo? Eu queria só saber se vocês estavam ligados. Tá todo mundo ligado, tá vendo como que funciona? É isso aí. Então vamos ler comigo Romanos 12. Rapidamente, Romanos 12. Olha como todo mundo decorou o nome da irmã, hein, Cecília? Romanos 12, versículo 4 até o 8. Eu vou ler aqui. Diz assim, ó. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedicamo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui, irmãos. Aí eu quero ler mais uma passagem aqui rapidamente, que está em Efésios 4, a partir do 1. Efésios 4, a partir do 1, diz assim, irmãos, ó. Já está na tela. Rogo-vos, pois eu, isso é Paulo falando, tá, irmãos? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual e sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? Duas passagens de Paulo que falam sobre unidade. Por isso que eu quis citar os irmãos que já estiveram congregando conosco, saíram, mas vêm nos visitar, porque há um só Deus, amém, irmãos? E nós somos um só corpo, há um só Espírito. Então que nós possamos ter isso no nosso coração.
Não podemos julgar o próximo, não podemos condenar o próximo. O Senhor nos ensinou o quê? Amar o próximo. Então que nós possamos nos amar mais, perdoar mais. Se você tiver um problema com o irmão, a palavra diz, né? Antes de você tomar a ceia, vá lá, pede perdão, se reconcilia. É essa a instrução de Jesus para nós. Vamos ficar de pé, vamos fazer o nosso momento de conexão. Aleluia, Jesus. Nosso momento de conexão é um momento para aqueles que não sabem, onde nós fazemos pequenos grupos, se juntamos e intercedamos um pelos outros. Se você não sabe o nome desse seu amado, do seu lado, da sua amada, pergunte, irmão. Pergunte e ore por ele, ore por ela, apresentando verdadeiramente a vida dela, Senhor. Senhor Jesus e Pai, amado e eterno Deus, a Ti, Senhor, nós glorificamos e exaltamos nessa noite, Pai. Porque o Senhor Jesus é maravilhoso, porque o Senhor Jesus é poderoso, porque o Senhor, Deus amado, se entregou por nós naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados nos nossos pecados, e para que nós tivéssemos, Senhor Jesus, o nosso lugar garantido ao Teu lado, desde que, Senhor Jesus, nós amemos a Ti acima de todos, e nos amemos uns aos outros como a nós mesmos. Foi a instrução que o Senhor nos deu, Pai amado. Então, Deus amado, que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor possa, Pai, abençoar cada irmão querido, cada irmã querida, cada um que aqui está, Senhor, derramando paz, derramando unção, derramando graça, Senhor, derramando, Senhor Jesus, aleluia, unidade sobre a nossa igreja, Pai. Que os irmãos, Pai amado, possam perder a timidez através do Espírito Santo e possam, Deus amado, se aproximar mais uns dos outros, fazer mais amizades. Que nós possamos, Pai, sermos verdadeiramente como um corpo de Cristo, onde, Senhor Jesus, um corpo precisa, Senhor Jesus, de todos os membros para que ele fique de pé. Nossa cabeça, Senhor, a palavra diz que é Cristo a nossa cabeça, mas nós, Pai amado, cada um que aqui está, faz parte do corpo. Um é o nariz, um é o ouvido, outro é os braços, outro é a mão, outro é o pé, outro é o joelho, outro, Senhor Jesus, aleluia, é o pulmão da igreja, outro, Senhor, é o coração da igreja. Deus amado, que o Senhor Jesus possa, Pai, nessa noite, oh Deus, distribuir dons sobre a Tua igreja, Pai. Que cada um, Senhor, encontre o seu chamado. Que cada um, Senhor, encontre o desejo de Te servir. Que cada um, Senhor, encontre o desejo de, Pai amado, participar mais das necessidades dos seus irmãos, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor. Que o Senhor Jesus venha com poder e glória, através da palavra, nos edificando, nos direcionando e nos dando vitória por mais um mês, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor e podem, aleluia, tomar o seu assento, para que nós possamos, aleluia, continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então hoje, irmãos, continuando, é o nosso 9º dia. Então hoje nosso dia da campanha representa o nosso mês de setembro. Nós já conseguimos a vitória em 8 meses, irmão. Vamos conseguir hoje o 9º. Falta pouco para acabar essa campanha. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus está fazendo milagres, fazendo maravilhas, fazendo prodígios entre nós. Amém? Continua confiando, continua firme, continua constante. Não só na campanha, mas durante todo o ano. Porque o que você está entregando ao Senhor hoje, o que você está entregando ao Senhor nessa campanha, até dia 31 de dezembro, o Senhor Jesus vai fazer a obra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos falar de ofertas? Aleluias. Eu tenho mais 6 minutos, porque o tempo não para. Oferta. Aleluia, Jesus. O que seria oferta, irmãos? O que seria ofertas? Oferta é você entregar ao Senhor o seu melhor. Oferta é você reconhecer o Senhor como o melhor. Oferta é você vir nesse altar e entregar ao Senhor algo que você acha que você tem de valioso, que possa agradar ao Senhor. Pelo quê? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque Jesus, Ele é fiel. Amém, irmãos? Jesus, Ele é fiel em nossas vidas. Se estamos de pé, como fomos cantados aqui no início, a igreja já passou por tanta perseguição.
estamos de pé, estamos aqui atravessando 12 dias, que para muitos não dá, irmão. Ó, irmãos, quantas pessoas já me falaram isso? Antes de começar a ter a campanha. Irmão, 12 dias. Irmão, 12 dias. Irmão, 12 dias. Nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Brasil todo, fora do Brasil, faz os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, amém? E tem sido bênção para nossas vidas. Eu garanto que se não fosse bênção, não estaríamos aqui reunidos, amém? Então que nós possamos continuar sendo gratos a esse Senhor. Em 2 Coríntios 9:7, eu não vou ler, ele fala que nós temos que ofertar com alegria. Quando damos, devemos fazer isso de coração. A verdadeira generosidade vem de um coração feliz e disposto. Não é apenas uma obrigação, mas um ato de amor. Deus quer que a nossa oferta seja um reflexo de nossa gratidão. Resume tudo o que eu falei: gratidão, porque Jesus é fiel em nossas vidas. Jesus tem nos abençoado, Jesus tem nos dado saúde, Jesus tem nos dado força. Aqueles que estão desempregados, o Senhor pode abrir portas. Aqueles que estão empregados, o Senhor pode preservar o seu emprego. O Senhor pode te dar uma promoção. Você que é dono de uma empresa, tem o seu próprio negócio, o Senhor pode te prosperar. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas nós temos que continuar praticando a fé, com amor e com gratidão. Amém, irmãos? Ó, esses 9 dias hoje. Primeiro dia, anunciando com fidelidade. Segundo dia, amar como Cristo nos amou. Terceiro dia, perseverando na fé. Quarto dia, esperando em santidade. Quinto dia, servindo com alegria. Sexto, orando sem cessar. Sétimo, adorando. Oitavo, andando no Espírito. E hoje, em unidade. Tudo isso é uma forma de estarmos adorando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor, crendo que Ele vai fazer maravilhas em nossas vidas. Então, irmãos, continue fiel, continue servindo esse Senhor, continua firme, continua incentivando o seu irmão. Se você está sentindo falta de um irmão, de uma irmã, busque-o, fortaleça ele na fé. É isso que nós somos chamados, irmãos. Por isso que a igreja continua de pé. Amém? Vou chamar o Ministério de Louvor para estar louvando. Enquanto o Ministério de Louvor estará louvando, nós podemos trazer aqui na frente as nossas ofertas e os nossos dízimos, amém? Traga com alegria, traga com liberalidade. Louvando, vai começar o louvor, preste atenção na letra desse louvor. E aí, depois de começar o louvor, você prestar atenção, você vem cantando ao Senhor, amém? Vamos lá? Sei que estás aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim. Ouve ao Senhor, meus irmãos. Um verdadeiro adorador. Traga a sua oferta, louvor. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Que gratidão a esse Deus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Por que, meus irmãos? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Estenda suas mãos para aqui, para frente. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, nós louvamos. A Ti, Senhor, nós engrandecemos. A Ti, Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Nós agradecemos, Pai, por essas ofertas. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor multiplique, Pai, essas ofertas, Senhor. Que o Senhor Jesus faça, Pai amado, que essa igreja continue crescendo, Senhor Jesus, alcançando vidas, abençoando vidas, Deus. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante nessa noite, Senhor. Cada um, meu Pai, que trouxe o seu melhor. Que o Senhor Jesus possa, Pai, aleluias, abençoar grandemente, Deus amado, abrindo portas que estão fechadas, Pai. Que nada venha faltar, Pai amado, em nossos celeiros. E que alegria, paz e saúde esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, Deus, ofertar nessa noite. Tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Eu queria convidar para estar aqui nesse púlpito o nosso pastor Luciano, pastor querido, que está servindo conosco aqui. E hoje, aleluias, tem a missão de nos abençoar através do Senhor. Boa tarde, pastor. Vamos orar comigo, irmãos, pela vida do pastor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, apresentamos a vida do Teu servo, Senhor, pastor Luciano, Pai. Que o Senhor Jesus venha, Deus amado, a transformar a vida dele mais e mais a cada dia, Senhor. E que nessa noite, Senhor, ele possa, Pai amado, ser usado, Senhor, por Ti, Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, Pai. Usa Teu servo, Senhor Jesus, e dai, Senhor Jesus, para a Tua igreja, Senhor, entendimento da palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai, aleluias, não termos, Pai, a nossa atenção roubada. Que nós possamos, Deus amado, estarmos, Senhor, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, amém. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor. Graça e paz, querida. Para Jesus, aplauda mais forte. Aleluias. Louvado seja o nome santo de Jesus. É para Ele. Sabe por que eu pedi para você aplaudir mais forte? Porque quando nós vamos a um estádio de futebol, eu já vi, é muito emocionante. Nós aplaudimos, nós nos empolgamos, e quando estamos na presença, nós ficamos acanhados. Então, quando você aplaudir ao Senhor, dê o seu melhor aplauso. Levante a sua mão bem alto comigo assim, ó. E agora dê o seu melhor aplauso a Ele, em nome de Jesus. Oh, nós te adoramos, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor permitiu, porque a Tua glória se revelou, Senhor, por intermédio da pessoa de Cristo, e nós fomos alcançados pela Tua glória e pela Tua graça, e essas palmas é para a honra e glória do Teu nome, aleluias. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, a partir do versículo, vamos ver a partir do versículo 11. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Antes de começarmos a ler, eu gostaria que você virasse para o teu irmão e dissesse assim: vamos edificar uns aos outros até que Ele venha. E o texto vai dizer assim: e então Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e também uns para pastores e mestres, com a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Diga, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcançamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Diga,
Diga assim: unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus. Para chegarmos à maturidade e atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Diga assim: a medida da plenitude de Cristo. O propósito para que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro, ou pelas ondas, e também jogado para cá ou para lá, por todos os ventos de doutrina, e pela também astúcias e a esperteza dos homens, que nos induz ao erro, até que seguimos a verdade em amor. Diga: verdade em amor, para que cresçamos em tudo que é o cabeça, que é Cristo. De todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Feche teus olhos comigo, vamos orar. Pai, eu não quero invalidar a oração que o teu filho fez, mas eu queria, Pai, neste momento, que a tua graça e o teu favor, Senhor, visitasse a mente e o coração de cada um dos teus filhos. Senhor, que eles sejam, Pai, alcançados pela semente poderosa da tua palavra, e que eles possam, Pai, no nome de Jesus, ver esse fruto crescer e frutificar dentro deles. Que a plenitude do conhecimento de Cristo alcance a vida de cada um nessa noite, e que sejamos, Pai, alcançados no nome de Jesus pela unidade da fé. Que tudo que venhamos fazer seja o Senhor como primazia e como Senhor das nossas vidas, no nome de Jesus. Que esse momento, Senhor, seja apenas reservado pela tua palavra, Senhor, e nós quebramos agora, Pai, qualquer dispersação, qualquer intento do inferno contra a tua igreja. Nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos em nome do Filho amado Jesus, este momento selado como o momento santo da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluias. Para que alcancemos a unidade de Cristo Jesus, até que Ele venha, é necessário, primeiro, acalmar o nosso coração. Por isso eu gostaria que você se assentasse. Eu não vou te deixar de pé. Fique tranquilo. Já sentaram, e eu quero que você compreenda algumas virtudes desse texto, porque esse texto ele é muito rico, e ele também baseia a nossa caminhada. Esse texto ele simplesmente não trata de uma organização para a igreja de Cristo. Esse texto não está se tratando sobre uma hierarquia no corpo. Esse texto ele não se trata de uma organização religiosa. Esse texto ele trata de uma doutrina poderosa que vem atraindo o governo de Deus sobre nós, que é o que Cristo propôs. A intenção de Cristo nunca foi designar a religiosidade para organizar os seus filhos. A proposta de Cristo foi estabelecer o governo dele sobre nós. Diga assim: a proposta de Cristo nunca foi estabelecer a religião. A proposta de Cristo foi trazer o governo dele sobre os seus filhos. Então, o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar é que a função de apóstolo, de profeta, de pastores, de evangelista e mestre não é uma organização, ela não faz parte de uma hierarquia, ela é simplesmente um desígnio do governo de Deus. Quando nós estamos debaixo do governo de Deus, nós começamos aí a compreender a função do apóstolo, a função do profeta, a função dos pastores, a função do evangelista e a função dos mestres. E todos nós, toda a igreja, precisa compreender os 5 ministérios. A base da igreja se fundamenta sobre os 5 ministérios. E é interessante, pastor André,
é que nós, como filhos, nós precisamos compreender que a sua graça e o seu favor, ele não é para quem merece. Graça não tem meritocracia, a graça não tem merecimento. Eu recebo porque eu quero, porque eu desejo, ainda que eu não mereça, mas a graça me alcança, porque Ele mesmo concedeu por uma iniciativa soberana. Os 5 ministérios não é hierarquia, mas uma função que complementa o governo de Deus. 5 ministérios que Deus estipulou para mim e para você, para que possamos entender e compreender o que Deus quer de fato, é que nós reconheçamos que essa função é simplesmente para exercer e para alinhar os dons de Deus. Esse texto ele não fala ele não está apenas sobre um procedimento para organizar a comunidade e se tratando aqui de Efésios. Não, ele está simplesmente te dando valores, te dando princípios para que você entenda que o ministério ele não nasce da igreja, mas ele é gerado em Cristo Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você cresceu aqui, eu não sei como você hoje faz parte desse ministério, mas uma coisa eu te falo: não foi os líderes quem te escolheu foi o Senhor, e não foi por mérito, foi por graça. Quando eu compreendo isso, eu tenho responsabilidade com a minha função. A minha função é liberar a vida de Cristo sobre a vida de outros. Diga assim: a minha função não é exercer um cargo na igreja, mas é liberar a vida de Cristo que está dentro de mim sobre outra pessoa. Então, se você vem aqui e faz qualquer coisa sobre esse altar e não libera a plenitude da graça de Deus que habita dentro de você, você está falhando no seu ministério. Não é sobre um talento apenas. E é claro que os talentos, sim, pastor André, eles são muito bem-vindos, porque aqui temos pessoas, temos uma banda maravilhosa, temos uma equipe de louvor extraordinária que você não vê em muitas igrejas por aí. E eu tenho que te falar isso. Eu já fui em muitas igrejas, já ministrei em várias igrejas, mas vou ser sério para você, esse ministério que eu vou, pastor André, mas eu não estou falando isso para encher a bola de vocês. Sabe por quê? Porque há uma consistência nesse ministério. E a consistência desses ministros aqui é entender a sua função no corpo, que não é simplesmente servir, não é simplesmente colocar o seu talento, não, mas é entender que a vontade de Deus, de Cristo, é maior dentro de vocês. Existe uma compreensão exata sobre as funções. Nós precisamos reconhecer o dom de Deus de volta. A igreja, ela não veio simplesmente para escolher os ministros, para escolher ministério. Não, isso tem a ver com quem concede. O ministério, ele não nasce da igreja, ele é gerado primeiro em Cristo. Quando eu entendo isso, eu não faço de qualquer forma. Quando eu entendo isso, eu não ministro de qualquer jeito. Quando eu entendo a minha função, eu não subo aqui de qualquer jeito. Eu entendo que a minha participação, que a minha fundamentação está baseada na pessoa de Cristo. Então logo eu quero liberar aquilo que está dentro de mim. A função ministerial, ela é um presente de Deus. Ministros, pastores, evangelistas, mestres, e muitas vezes
E eu quero quebrar outro paradigma aqui, que muitas vezes nós falamos de mestre e achamos que a pessoa está guardada numa caixinha. Não. Às vezes, conversando com uma pessoa dentro da nossa igreja, nós reconhecemos nela um papel de mestre. Quantas vezes você já chegou conversando com o irmão, e o irmão falando: querido, vai por aqui, querido, faz isso, querido, age dessa forma. Você sentiu um caminho de direção. O papel de mestre, ele é tão importante quanto o papel do pastor. O papel do apóstolo, ele é tão importante quanto o papel do pastor. O papel do evangelista, ele é tão importante quanto o papel do mestre. A Bíblia não está dizendo para você que primeiro vem um, depois vem outro. Tem algumas igrejas que faz isso, mas isso é um problema deles. Sabe o que nós precisamos estar focados aqui? É entender e compreender que cada um tem uma função sobrenatural no reino, e que na medida que eles desenvolvem, pessoas são alcançadas, são abençoadas. Aleluias. O ministério, ele não é simplesmente um cargo, ele é um presente de Deus. A autoridade, ela não vem daquele que te colocou na frente para fazer algo. A sua autoridade, ela vem do governo dos céus. Sabe o que Jesus disse? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e também o que ligares no céu será ligado na terra. Sabe o que isso significa? É que o meu e o teu Senhor te dá autoridade suficiente para começar a introduzir a verdade dele aonde quer que você vá. Em Gênesis, o que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas depois vem algo poderoso: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O nosso pior defeito, pastor André, é não reconhecer a autoridade que Cristo nos deu. É deixar com que pessoas lá fora digam e ditam quem nós somos ou quem nós vamos ser. É receber muitas vezes palavras de condenação dentro do nosso trabalho, muitas vezes nas igrejas, mas não compreende a autoridade que um dia Deus nos deu. Diga para o seu irmão: você é filho e possui uma autoridade celestial. Só que essa autoridade não te dá direito de quebrar o princípio da obediência. Nenhuma autoridade nos dá o direito de quebrar o princípio da obediência. Ainda que Deus te dê essa mesma autoridade. Quando há esse desígnio de Deus sobre o homem dominar a terra, isso significa que Deus, ele deu da sua autoridade ao homem. Isso é muito claro. Quando a responsabilidade da terra não é simplesmente de Deus, mas é de quem? De Adão e Eva. O que Deus quis? Que eles governassem. Diga assim: a vontade de Deus é que eu governe, é que eu compreenda que o governo dele me habilita a governar. E tem algumas coisas, querido, que precisa estar muito claro sobre nós. Diga assim: o altar não é o lugar de exibição, mas é o lugar da entrega. E sabe o que nós estamos vendo por aí? Pessoas que se utilizam do altar para se aparecer, e quando está bem vista diante da mídia, diante da sociedade, o que é que eles fazem? Sabe o que eu admiro? Aqueles que
permanecem. Aqueles que com todas as lutas permanecem. Aqueles que não saem simplesmente porque o vento está soprando, está jogando para lá e para cá. Porque nem todo vento é o sopro do Espírito. Diga isso para o seu irmão: nem todo vento é o sopro do Espírito. Então o inimigo tem usado dessas artimanhas para confundir os irmãos e tem gerado a unidade, tem tirado a unidade do coração de cada um. Nós precisamos retomar a nossa unidade na igreja. Josué, querido, parabéns, porque a dinâmica dele mostra claramente que nós estamos e precisamos caminhar uns com os outros em todo o tempo. E sabe o que é isso? Mesmo sem saber o nome, querido, nós sabemos de vista. Porque uma coisa é você saber o nome de vários influenciadores, uma coisa é você saber o nome de vários pastores, e outra coisa é você sentar com ele à mesa e poder comer uma ceia com ele. Meus irmãos, não se sintam menosprezados, porque a vontade de Cristo é que você esteja sentado à mesa e participe da ceia juntamente com ele. E eu fico feliz, querido, sabe por quê? Porque ainda que alguns ministérios seja uma posição de destaque, ela requer uma responsabilidade no serviço. Eu não posso chegar aqui e simplesmente tratar como de qualquer jeito. Eu não posso simplesmente começar a encarar as coisas de qualquer jeito. Eu preciso me indispor, eu preciso descer para compreender que Deus, Ele quer desatar sobre o meu entendimento a questão da obediência. Diga assim: Deus tem um único objetivo, que é nos preparar para uma edificação no corpo. E quando nós compreendemos o corpo de Cristo, logo vem na nossa cabeça, eu não sei se na de vocês, mas na minha cabeça vem um homem poderoso, sabe? E que muitas pessoas ligadas a ele formam alguns membros. Na minha cabeça é assim. Eu não sei como que você consegue imaginar o corpo de Cristo nesse sentido da unidade, sabe? Mas isso me dá a entender que mesmo sendo diferente, mesmo tendo opiniões contrárias, quem é do louvor sabe que muitas vezes não vamos colocar essa, ou vamos colocar essa. Eu não gostei dessa música, mas eu vou cantar. Mas vamos trocar, mesmo tendo opiniões contrárias. A unidade faz com que você entenda o objetivo final, que é glorificar o Pai. Diga assim: tudo que eu faço precisa glorificar o Pai. Simplesmente, querido, porque a sua vida, ela não é mais tua. Ei, como é que é isso? Diga assim para o seu irmão: a tua vida, ela não é mais tua. Ela pertence a Cristo Jesus. E quando nós nos colocamos debaixo do governo dele, tudo se alinha e nós começamos a sermos aperfeiçoados no seu amor. Diga assim: ajuste, preparo e alinhamento. Todos nós precisamos ser ajustados. E existem processos na nossa vida que parece que nós estamos sendo ajustados em todo o tempo. Parece que a nossa vida é um ajuste diário. Parece que tudo nos ajusta. Mas enquanto nós não compreendemos, nós não vamos passar da etapa do ajuste. A etapa do ajuste, ela é importante, porque é onde nós corrigimos os erros e as falhas. O irmão toca violão, acredito que outros instrumentos.
Se o violão não estiver ajustado, o som fica bonito. Lima e Williams trabalham com transporte. Se vocês não estiverem ajustados, se o caminhão não estiver ajustado, ele dá para rodar? Pastor André, se a equipe em geral não tiver ajustado, ela funciona? O ajuste é importante para entendermos o processo de Deus, ainda que Ele doa. O sofrimento que você tem passado não é simplesmente para te humilhar, mas é para te ajustar ao propósito eterno do Criador. Xarabaçou de calabás. Todo ajuste que você passa, que você tem passado, servirá como um ajuste para o caminho que o Senhor tem preparado de glória e de honra para a tua vida. Eu estou sofrendo, pastor. Está difícil, está doendo, e dói. Não dói, eu sei. Ajuste é parte do processo de aperfeiçoamento com o Eterno. Se nós pularmos a etapa do ajuste, nunca vamos chegar ao preparo. E toda vez que nós somos ajustados, o Senhor leva um tempo de preparação. Ninguém é colocado aqui simplesmente, não. Existe um tempo de preparação, existe um desígnio de Deus. Toda a liderança que centraliza a equipe, ela erra, porque os ativos e os membros precisam compreender que o ajuste e o preparo e um alinhamento faz parte do processo do homem. Eu nunca vi nenhum homem de Deus que foi tão bem citado sobre a palavra de Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, que não passou por esse tempo de ajuste, pelo tempo de preparo e pelo alinhamento. Todos nós precisamos ser ajustado no processo da nossa caminhada. O processo precisa ser entendido como uma forma de sermos alinhados com Deus. O líder, ele não pode centralizar as obras, ele tem que preparar o corpo para a obra. Então, independente do ministério que você exerce, você precisa ser preparado para o corpo, para um ajuste, para uma preparação, para um alinhamento em Cristo Jesus. O foco dos ministérios não é fazer tudo, mas capacitar a todos. A igreja saudável não é a que assiste, mas a que serve. E às vezes nós olhamos e o Josué fez menção, e eu preciso usar como exemplo. Um ano de ministério, caminhando, já serve. Porque entendem que o seu ministério não é simplesmente aparição e exibição, mas é aperfeiçoado pela mão do Criador. E tem oportunidade de servir e de ser servido. O amadurecido, ele não diminui o outro, ele ativa a você viver o sobrenatural. O filho que entende a verdade de Cristo, ele não simplesmente fala para o outro, não, você não serve, não, você não tem talento. Todos nós carregamos um dom de Deus,
que é dado pelo Criador. Nós precisamos começar a ativar pessoas. Diga assim: eu preciso ativar pessoas para viver o sobrenatural. Passa rápido. Eu não sei o que acontece, mas eu já estou terminando. O resultado do ministério que nós precisamos ser edificando uns aos outros até que Jesus venha. É fácil? Quem é líder sabe. É fácil? Não é fácil. É fácil ajustar? Não é fácil. É fácil preparar? Não é fácil. E o mais difícil de tudo isso é alinhamento. Deixar um operador de crédito seu no nível que você é um processo. Diga assim: agora eu vou ter mais paciência com os meus filhos. Como é difícil alinhar os filhos. Como é difícil fazer com que eles sejam tão bons quando nós julgamos ser. Olhe para a sua equipe, olhe para os seus liderados com um olhar de amor, assim como Cristo olhou para os seus discípulos, mesmo errando, mesmo traindo, mesmo prejulgando. Olhe para os seus liderados como Cristo olhou e amou os seus discípulos. A unidade da fé não é concordância humana, mas é um alinhamento em Cristo. Seria maravilhoso, seria muito mais fácil tocar essa igreja, pastor André, se todos compreendessem o alinhamento de Cristo. Mas é claro que isso precisa de um padrão, e o padrão não é sucesso humano. O padrão é ser semelhante a Cristo. O padrão é ser parecido com Ele em todas as coisas. O padrão é olhar e não agir, porque Ele não agiria daquela forma. Muitas vezes o padrão é olhar e agir como Cristo agiria em determinadas situações. Precisamos começar a compreender o papel de Cristo em nós, o resgate da autoridade de Deus sobre a tua vida. Você não é qualquer um. Diga para o seu irmão: você não é qualquer um. Você é uma autoridade constituída com Cristo para a glória de Deus Pai. Aleluias. Eu já estou terminando. Quando todos servem o corpo ele cresce com equilíbrio. Já percebeu? Quando há uma liderança instituída pelos critérios não humanos, não pela capacidade humana. Porque se a gente for julgar aqui pela nossa própria capacidade, nós seríamos reprovados em muita coisa que nós estamos fazendo. Mas pela graça de Deus, pela maturidade que Ele deu, que Ele estruturou a nós, nós conseguimos. O crescimento, ele é verdadeiro, ele é estrutural, não é apenas numérico. Crescimento não tem a ver com números, tem a ver com maturidade. Diga isso para o seu irmão. Diga: crescimento não tem a ver com números, tem a ver com maturidade. E o que tem faltado nesses últimos dias é pessoas com maturidade espiritual para compreender o propósito.
como que nós agimos dentro da nossa casa, porque às vezes é muito mais fácil ser crente na igreja do que crente no nosso trabalho ou na faculdade. Quem já esteve na faculdade sabe quanto que é difícil ser crente lá. Mas nós precisamos ser embasados pela maturidade em Cristo, até que todos nós, como diz o versículo 13, chegamos à unidade da fé e ao estado de homem maduro em Deus. O padrão não é o outro, que às vezes nós queremos nos medir pelo outro. Mas fulano é bom, aí quer, te admiro demais, você tem uma voz linda, mas ele não é o padrão para mim. Pastorzão, você é um baita pastor, mas o padrão é Cristo. Sabe por quê? Porque nós, como homens, nós podemos errar no meio da caminhada, mas o padrão único, verdadeiro, exclusivo, é Cristo. É olhar para o Criador, é muitas vezes acordar de manhã arretado, como diz o baiano, olhar para o espelho e declarar sobre ele, dar uma voz de comando a você mesmo, dizer: ei, aquieta minha alma, porque o Senhor está no controle de tudo. Porque quando as coisas tendem a ficar apertadas, quando as coisas começarem a ficar difícil, nós somos tendenciosos a reclamar. Acaba com a murmuração sobre a tua vida hoje. Comece a agradecer. Eu deixei para o final, porque eu queria agradecer a essa igreja pelo tempo que nós passamos. Eu e a minha esposa, os meus filhos, passamos um tempo muito difícil em 2021. Mas essa igreja, ela se levantou em oração também pela minha vida, pela vida da minha família. Eu e a minha esposa fomos acometidos da Covid, ficamos entubados há um tempo. Eu não consigo detalhar, mas talvez numa outra oportunidade eu detalhe melhor para vocês. Mas de verdade eu queria agradecer pelas orações. Teve uma pessoa nessa igreja que era uma intercessora, e eu tive uma visão no cubo ainda, não sei se foi visão, não sei se foi revelação, eu não sei se foi como, não sei, mas eu vi uma pessoa dessa igreja, de joelhos, orando por mim, e eu só reconheci essa pessoa no dia que alguém postou a foto dela, acho que no Facebook, dando saudades eternas, e como eu chorei. Porque a oração do justo, ela faz efeito. A minha filha nasceu de 6 meses, precisou fazer um parto prematuro. A minha esposa foi entubada porque estava ruim de Covid, precisava fazer o parto prematuro e ser entubado em seguida. Depois de uma semana eu também comecei a sentir os sintomas, fui para o hospital e também fui entubado. E eu confesso para vocês que nesse processo eu tinha falado para Deus: Senhor, eu me entrego, eu não aguento mais. Eu estou entregando os pontos, eu já não tenho tudo que eu deveria lutar. Deus, Ele foi tão bom. Ele nos trouxe de volta à vida. 95% do pulmão comprometido. Você é fonoaudiólogo, você sabe o que eu estou falando. 95% do pulmão comprometido. 82% do pulmão comprometido. Uma parada cardíaca, 2 paradas cardíacas. Minha filha, a Melissa, que tem 4 anos agora, uma parada cardíaca. Todos estão bem para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando. Porque os milagres que aconteciam antes, continua sendo gerado até nos dias de hoje. O que está faltando é nós começarmos a agradecer e gerar um ambiente de milagre. Pastor André,
Em nome de Jesus, levante, querido. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar, Pai, a vida do teu povo e declarar que a tua bênção seja derramada de maneira sobrenatural e que eles vivam a unidade da fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, querido, por essa oportunidade de poder estar ministrando aqui com vocês. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se é para Jesus, é mais forte, igreja. Aplauda mais forte a Jesus, dando a Ele glória, dando a Ele louvor. Depois desses testemunhos, Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, amém, amém. A paz do Senhor, igreja. Amém, queridos irmãos. Nós vamos agora para o nosso momento aqui de intercessão, de oração, de clamor a Deus. E depois de tudo que fomos ministrados nessa noite, eu gostaria que você saísse do teu lugar orando, buscando a presença do Senhor e dizendo: Jesus, me ajuda, me dá força, Espírito Santo, para que eu possa exercer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E começa a declarar isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos estão juntos? Digam glória a Deus. Então eu gostaria que você agora nesse momento não fosse um espectador, mas já feche os seus olhos aí, comece a se conectar e dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, eu quero ser um instrumento em suas mãos, para edificar o meu irmão, para edificar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Os irmãos do corredor, por favor, já se posicionem aqui, em nome de Jesus, e nós vamos orar, vamos interceder nesse momento agora, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Com os ouvidos atentos E os teus ouvidos estão inclinados, estão sensíveis para ouvir meu clamor. eu Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste. Sua palavra
bem claro que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode Mas tua mudar, palavra, Senhor, mas tua tua palavra está caminhando assim de vai milagre. se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqueles que creem na vitória, aplaudam o nome do Senhor Jesus, dando a Ele toda a honra, dando a Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que nesse momento, no mínimo três pessoas, que você pudesse aí dar um abraço santo e dizer: somos um em Cristo Jesus. Isso.
isso, com alegria. Diga: somos um em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bênção de Deus, aleluia. Somos um em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, amanhã, isso, que maravilha. Que maravilha. Amanhã nós continuaremos. Hoje estamos encerrando. Quem gostaria de uma vigília hoje? Oh, glória, meu Deus. Mas amém. Amanhã nós continuaremos aqui, irmãos. Nós estaremos aqui no subtema. Olha só, preste bem atenção. Preste bem atenção. É direção para nós aqui. Amanhã nós estaremos aqui, meus irmãos, com o subtema: vivendo com propósito até que Ele venha. Olha só, vivendo com propósito até que Ele venha. Repita comigo: vivendo com propósito até que Ele venha. Amém. E aí, meus irmãos, o propósito de oração, nós estaremos orando a partir da meia-noite de hoje, orando, pedindo descoberta dos dons. Olha só, talvez você olha para você mesmo e fala: puxa, eu não sei ainda o dom, eu não sei. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre, revele a nós o dom que Ele tem a nós. Amém? E é interessante sabermos que o dom que o Espírito dá a cada um de nós, Ele dá conforme Ele quer, com um propósito. Todo dom espiritual que Deus dá à igreja, Ele dá com um propósito. Qual que é o propósito? A edificação do corpo. Acabamos de ouvir sobre isso. E olha só, então, se é importante, Paulo vai dizer: busque os dons, seja zeloso nisso, mas saiba que vem de Deus, e Deus dá com um propósito. Qual? A edificação da igreja, amém ou não? Então nós vamos pedir isso ao Senhor, amém? Vamos pedir direção para o ano de 2026, vamos pedir para que Deus traga clareza e alinhamento. Olha aí, pastor Lucinho, alinhamento. Então amanhã, quando você estiver orando, ore assim: Senhor, desperta em mim o dom. Qual o dom que o Senhor tem? Amém? Deus, me dá direção para 2026, me dá clareza, abre os meus olhos para que eu possa entender, alinha o meu coração ao teu propósito. Esta é a oração reta, objetiva e simples, em nome de Jesus. E qual será a abstinência de amanhã? Amanhã estaremos nos consagrando aí, nos abstendo daquele café gostoso, daquele cafezinho que você gosta depois do almoço, não é? Então, café e refrigerante, olha só, amém? Então, você estará se abstendo de café e de refrigerante, amém? Talvez você possa dizer assim, olha só, você possa dizer assim: ah, pastor, eu não tomo café. Ah, pastor, eu não tomo refrigerante. Entenda uma coisa, meus irmãos, toda essa abstinência, ela tem um único propósito: é nós estarmos em unidade e estarmos em propósito diante de Deus, amém? Então o fato de você deixar de tomar o seu café, de tomar um refrigerante, é um propósito em unidade e concordância, que estamos dentro desse propósito 12 dias, amém ou não? Então é isso, Deus abençoe você. Amanhã às 20 horas estaremos aqui celebrando e exaltando o nome do Senhor Jesus, amém? Faz assim com suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos.
Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, que trouxe edificação e nos alimentou espiritualmente. Senhor, glória a Ti, ó Pai. Espírito Santo, continue nos dando graça. A minha oração, o meu pedido ao Senhor é que o Senhor dê graça e força a este povo, para que eles continuem até o fim desse propósito, Senhor, e venha ser selado com a vitória que vem de Deus, em nome de Jesus. Que o Teu amor, ó Deus, permaneça sobre a Sua igreja, a Tua graça, Jesus, permaneça sobre nós, aleluia, e a Sua presença, Espírito Santo, aleluia, ela continue em nós, conforme a Sua palavra, e que as Suas bênçãos que enriquecem, e o Senhor não acrescentadores, seja sobre a vida de cada família, de cada um aqui, em nome de Jesus. Você que com alegria recebe e crê, diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Glória a Deus.